Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Nessa aula nós iremos falar sobre arte conceitual. O que seria arte conceitual, hein? Me acompanhe. Como objetivo, nós iremos conhecer a arte conceitual, seus contextos e práticas. Você acha que a arte pode nos trazer reflexões? Pense, será que a arte proporciona a possibilidade de debatermos, dialogarmos e mudar a realidade em que estamos inseridos? Será que os artistas se preocupam com essa ideia de poder proporcionar momentos de reflexões entre o apreciador e a obra? Bom, a arte conceitual, ela abre espaço para uma ressignificação no pensamento artístico. Você já ouviu falar em arte contemporânea? Desde os fins da Segunda Guerra Mundial, a arte ela sofre profundas mudanças na forma como ela era pensada. Então, nos fins da Segunda Guerra Mundial, a arte ela vai se ressignificar a ponto de discutir ela mesma, a sua função, a sua contribuição, a sua forma de como está, de como se é colocada. Então a arte conceitual, ela vai trazer uma ideia de pensar a arte sobre a arte e a partir disso causar outros questionamentos como temas relacionados com o nosso cotidiano. Veja, você sabe o que é arte conceitual então? A palavra conceitual vem do termo conceito, que é a compreensão mental ou verbal que se tem das palavras, noções e ideias. Então veja, conceito é a ideia que se... Oh, que legal, ideia, né? Então, conceito é o nome que se dá a essa compreensão mental ou verbal das palavras, das noções e das ideias. A arte conceitual, ela surgiu no século XX na Europa e nos Estados Unidos. Ela surge com a ideia de ressignificar a própria arte. Quando a arte conceitual surge, ela chega a levantar um questionamento que é: isso é arte? Isso pode ser considerado arte? Como o próprio nome indica, trata-se de uma expressão artística mais pautada nos conceitos, reflexões e ideias, em detrimento da própria estética, aparência da arte. Nela, a atitude mental é o mais relevante. Então você veja, a arte conceitual vai propor que a ideia é mais importante que o objeto. Veja, a aparência não importa tanto, mas é o que está por detrás do objeto, que é a arte. A arte conceitual é uma arte das ideias, é uma arte do pensamento, não é uma arte estética. Desse modo, a arte conceitual pode ser também compreendida como a arte da mente, das ideias, sem a obrigatoriedade de ter apenas uma interpretação, pois são muitas as maneiras de pensar e criar. Olha aí, o olhar contemporâneo, né? O olhar da arte contemporânea é esse. Você não tem uma única interpretação. Na arte tradicional, aquela arte dos fins do século XIX, que era aquela arte que as pessoas viam e entendiam todo mundo de uma única maneira, uma arte dada, uma arte pronta, sem precisar pensar. Já na arte conceitual nós temos uma ressignificação. Nós vamos ter na arte contemporânea um novo olhar sobre o olhar para a arte. Certo? Cada um tira suas próprias conclusões, cada um interpreta a sua maneira. Isso vai estar ligado muito à sua experiência estética. O que seria isso? A sua percepção de mundo, as suas experiências com a vida, as suas relações com as pessoas, seu conhecimento sobre as várias ideias, os vários pensamentos. Se você é uma pessoa que lê muito, se você é uma pessoa que assiste muitos filmes, bons filmes, dos mais variados gêneros, se você é uma pessoa que vê muito noticiário, se você é uma pessoa concatenada com tudo que acontece à sua volta ou com tudo que você consegue acompanhar, vai ser muito fácil interpretar, vai ser mais fácil interpretar uma obra de arte contemporânea.
Mas se você é uma pessoa que não lê muito, que não ouve muitas notícias, que não vai atrás de muita informação, você, ao entrar em contato com uma arte contemporânea, você vai deixar os seus sentimentos e as suas emoções tentar traduzir aquela ideia daquele artista. E aí você tem um conhecimento, uma apreciação limitada, mas não deixa de ser uma apreciação. Mas quando você abrange as possibilidades de conhecer o mundo à sua volta, você tem uma maior condição de apreciar uma obra de arte contemporânea. E eu costumo dizer que a arte contemporânea é uma linguagem mais fácil que a linguagem tradicional. Parece-me que ela me faz mais sentido. Esse movimento artístico critica o formalismo e propõe a autonomia da obra artística, ou seja, a obra de arte é muito mais do que nós vemos de materialidade. Ela traz ideias. Olha aí, então a obra de arte ela vai ser muito mais do que simplesmente o objeto contemplado. Então você não vai contemplar o objeto, mas você vai refletir acerca da ideia, do pensamento que está por detrás do objeto. Vamos então entender melhor conhecendo alguma dessas obras. O que é mais importante em uma obra? Sua mensagem ou sua forma? Pense comigo. O que é mais importante? A mensagem que o artista quer passar ou a obra em si? Bom, será que é mais importante a Mona Lisa ou a ideia da Mona Lisa? Ou a Mona Lisa não se encaixa nessa ideia de arte conceitual? Obviamente que a Mona Lisa foi desenhada, pintada durante o Renascimento. Talvez nunca nem tenha passado pela cabeça de um artista naquela época em ressignificar a arte a tal ponto de que o objeto é menos importante do que a ideia por detrás da obra. Mas veja, pegando essa frase como exemplo, o que é mais importante? A obra ou a ideia por detrás da obra? E aí você liga isso a todo o trabalho artístico que você aprecia. Vamos então a uma primeira atividade? Quais são as características da arte conceitual? Pense e eu já volto.
E aí, galera, conseguiu fazer a atividade? Veja, quais são as características da arte conceitual? As expressões artísticas são mais pautadas nos conceitos, reflexões e ideias em detrimento da própria estética e aparência da arte. Nela, a atitude mental é o mais relevante, não se esqueçam disso. Bom, um dos precursores da arte conceitual foi o artista Marcel Duchamp. Em 1913, ele decidiu colocar em seu ateliê em Paris uma roda de bicicleta fixada sobre um banco de madeira. Vejam a imagem ao lado. A roda de bicicleta fixada sobre um banco de madeira. E aqui ele faz algo que os artistas não haviam pensado ainda. Olha só, ele ressignifica o objeto. Ele pega um banco de madeira e uma roda de bicicleta que já existe e, a partir disto, cria o que ele vai chamar de roda de bicicleta. E aí vem a pergunta, qual o sentido disso? Esse mesmo cara é o cara que pegou um mictório e colocou numa exposição, tá? Pouco antes disso, ou na mesma época, agora eu não me lembro a data, coloca numa exposição. Ele pega um mictório, assina um codinome e manda. Primeiramente ele manda para uma exposição que não é aceita, porque rompe com os padrões tradicionais de arte. E aí depois ele manda essa mesma obra para uma outra exposição que aceita. Tá? Era uma exposição de inovações, de uma arte inovadora. E aí ele coloca esse material, esse mictório em exposição e dá o nome para esse mictório de A Fonte. Isso vai causar um rebuliço no cenário artístico e a imprensa vai questionar o que é arte, afinal. Bom, isso vai ficar conhecido como ready-made, ou seja, literalmente traduzido está pronto. Ou seja, se apropria de materiais existentes para criar para uma produção artística. Mas aí lembra o conceito de arte conceitual, a ideia de arte conceitual, ou seja, o que é a arte está por detrás do material. Não é a aparência estética que conta, mas a ideia que se quer produzir. A obra intitulada Roda de Bicicleta é considerada um ready-made, que são objetos industrializados que, retirados de seu contexto cotidiano e utilitário, transformam-se em obras de arte. Aprecie um pouco mais. E o que você pensa quando você olha para este produto, para esta obra? Na obra, a roda de uma bicicleta e o banco de madeira ganham outros significados. O banco, por exemplo, pode simbolizar algo em repouso, em oposição à roda, um objeto que traz movimento. Olha só, nós vamos poder falar de inércia, se a gente quiser. Tem tanta coisa que a gente pode levantar de questionamento aqui, tá? Então veja, não é a obra em si, mas o produto. Ou não é a obra em si, mas a ideia, ok? Outras leituras seriam possíveis a partir desta obra do Marcel Duchamp. É o primeiro ready-made da história da arte, feito em 1913. Aqui eu trouxe para vocês um outro ready-made, algumas das criações para a exposição quadro a quadro, 100 Monas, 2012, de Nelson Lerner, técnica mista, tá? Aí eu lhe pergunto, veja, lembra que essa obra é conhecida porque ela é a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, uma obra renascentista, mas aqui você tem uma ressignificação desta obra a partir do artista citado aqui, o Nelson Lerner. Quais impressões você tem e qual é a proposta do artista? O que o artista quer com isso ao fazer intervenções na imagem da Mona Lisa? Observe. Bom, o Nelson Lerner, ele é um artista conceitual, ele cria com os materiais mais inusitados do cotidiano, monta instalações e apropria-se de imagens de outros artistas, fazendo nelas interferências com colagens e adesivos. Olha só o trabalho que ele desenvolve. Na obra 100 Monas, o artista utiliza um quadro clássico, Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e faz diversas intervenções. Uma das ideias do artista é questionar os clássicos da arte. Quais ideias e reflexões você pode ter a partir da imagem? Em que você pensou ao observar aquelas imagens? No contexto original, o objetivo de Cláudio
era propor reflexões à opressão cultural imposta pelo regime militar. Veja, aqui nós temos uma outra ideia de arte conceitual na imagem que vocês estão vendo, que limitava a liberdade de expressão dos artistas da época, por isso o parafuso oprimindo o cérebro, limitando a liberdade de expressão. Vamos então a mais uma atividade? Agora você será o artista. Pense numa criação que pode ser considerada uma arte conceitual e viralize nas redes sociais. Pense e eu já volto.
E aí, galera? Conseguiu pensar numa arte conceitual? Depois da aula você terá mais tempo para pensar e depois poste nas redes sociais. Nessa aula conhecemos sobre a arte conceitual, seus contextos e práticas. Eu espero que você tenha gostado e até breve.